Começamos mais uma aula aqui do canal Professor Alisson Santos, na nossa playlist sobre Introdução à Economia. Hoje nós vamos falar sobre taxa de câmbio. Primeira coisa que precisamos definir, obviamente, é o que é taxa de câmbio. Taxa de câmbio é o valor de duas moedas relacionadas, ou seja, o valor de quanto é uma moeda em relação a outra moeda. Por exemplo, quanto que vale o real em relação ao dólar? Já vou passar a informação aqui para vocês. Vamos lá, olha só. Hoje, a cotação do dólar está o seguinte: R$1, tá? Para comprar $1, você precisa de R$3,95, tá bom? Por que o dólar aumentou? Vou falar para vocês até o final da aula, hein? Mas não se esqueçam, pessoal, se inscrevam no canal, curte o vídeo, tá? E no final da aula, ficou aquela dúvida, coloca um comentário, tá bom? Bom, hoje você precisa de R$3,95 para comprar $1 e R$4,42 para comprar €1, que é a moeda da Europa. Tá? Então a taxa de câmbio é quanto uma moeda vale em relação à moeda de outros países. Por que existe a taxa de câmbio? Porque os países possuem moedas diferentes, cada país produz a sua moeda, mas as empresas realizam negócios fora dos seus países. Por exemplo, empresas brasileiras compram produtos americanos. E para que as empresas brasileiras comprem o produto americano, eles precisam vender real, comprar dólar para pagar a empresa americana que está vendendo para eles em dólar. Então, se uma empresa brasileira compra de uma empresa americana, tem que pagar na moeda de quem está vendendo, ou seja, na moeda dos americanos. Então, você tem que comprar dólar. Agora, imagina, por exemplo, que uma indústria francesa está comprando matéria-prima de uma indústria brasileira. Essa empresa francesa tem que transformar o euro dela, vender o euro, para comprar reais e pagar a empresa brasileira em reais. Em outras palavras, sempre que uma pessoa ou empresa compra um produto, ele tem que pagar na moeda da empresa que está vendendo. Se o país que está vendendo é dos Estados Unidos, quem compra tem que pagar em dólar. Se a empresa que está vendendo é do Brasil, a empresa que estiver comprando ou pessoa que estiver comprando tem que pagar em real. Se a empresa que está vendendo é francesa, quem for comprar o produto tem que pagar em euro, tá? Outro motivo que existe também a taxa de câmbio, pelo turismo, tá bom? As pessoas elas vão visitar outros países, vão ver parente em outros países, vão fazer negócios em outros países, vão fazer tratamento médico em outros países, fazem viagens por motivos religiosos. Então o turismo ele tem vários tipos de turismo, né? Para conhecer um turismo, pode ser um ecoturismo, para conhecer um local, tá bom? Pode ser um turismo histórico, para conhecer um local histórico de outro país. E aí, quando você vai para um outro país, imagina que você está indo para Portugal. Você está indo para Portugal. Chega lá em Portugal, eles vão aceitar o real? Você vai poder pagar em real? Você vai lá, vai tomar um sorvete e vai pagar R$5? Não, não pode, eles não aceitam. Tá? Então o que você vai ter que fazer? Você vai pegar a real, vai ver quanto que cada real está valendo em relação ao dólar. No caso aqui você vai precisar de R$4,42 para comprar cada dólar. Você vai comprar uma quantidade, de euro. Você vai comprar uma quantidade lá de euro, tá bom? E aí você vai poder fazer a sua viagem para Portugal. Chega lá, você vai pagar tudo em euro. Ou seja, para que possa existir o turismo, tem que existir também a taxa de câmbio. Então a taxa de câmbio serve para fazer negócios, transações econômicas e serve para o turismo, tá bom? Olha só, vamos mais algumas informações aqui. Olha só. Olha só. Existem dois tipos de taxa de câmbio. Existe a taxa de câmbio flutuante, tá? E existe a taxa de câmbio fixa. Tá? A taxa de câmbio flutuante é quando o valor de uma moeda em relação à outra é determinada pela oferta e a demanda das duas moedas, tá bom? Por exemplo, você tem muito real e pouco dólar no Brasil. O que acontece? O dólar fica mais caro em relação ao real. Ao contrário, você tem muito dólar no Brasil e você tem mais dólares do que real. O que aconteceria? Você teria ali uma desvalorização do dólar. Muito dólar, desvaloriza o dólar. Um pouco dólar, tá? Você tem muito dólar, desvaloriza o dólar. Você tem muito real, desvaloriza o real, tá bom? Ou seja, a oferta e a demanda determina se o dólar em relação ao real vai ficar mais alto ou mais baixo, que é a taxa de câmbio, tá bom?
Olha só, quanto mais um país importa produtos, isso aumenta o preço de sua moeda. Por quê, pessoal? Quanto mais um país importa, aumenta o preço da moeda. Se as empresas brasileiras estiverem vendendo muito, o que acontece? Significa que outros países estão tendo que vender as suas moedas, tá? E comprar real. Isso valoriza o real. Por exemplo, os Estados Unidos é o maior importador do mundo hoje, é o país que mais importa. O que acontece com o dólar? Valoriza. Não só por isso, tá? Tem vários outros motivos que fazem com que o dólar se valorize, mas um deles é esse. As transações com os Estados Unidos são muito grandes. Muitos países vendem para os Estados Unidos, China, Brasil, a Europa como um todo, seus países, né? Negociam muito com empresas americanas e aí precisam comprar dólar para poder pagar essas empresas. Quando acontece ao contrário, quando uma empresa está exportando, ela está ajudando a desvalorizar a sua moeda em relação à moeda estrangeira. Por exemplo, vamos focar aqui agora só a relação real-dólar, tá? Estados Unidos-Brasil. Se as empresas brasileiras elas estão vendendo muito para as empresas americanas, o que acontece? Eles têm que vender o real, comprar dólar. Isso valoriza, tá? Eles têm que vender o real, tá? Comprar o dólar. Isso valoriza o dólar, tá bom? Agora pensa o contrário. As empresas brasileiras estão vendendo para empresas ou pessoas americanas. O que essas pessoas nos Estados Unidos ou empresas têm que fazer? Vender o dólar e comprar o real. Quando aumenta a compra pelo real, aumenta a demanda. Lembra sempre de oferta e demanda, tá? Eles estão precisando comprar reais agora para pagar as empresas brasileiras. Então você tem uma demanda maior pelo real. E aí você tem o que? Uma valorização do real, tá? Quando você tem muita gente querendo comprar o real, o que acontece com o real? Ele valoriza. Quando tem muita gente querendo comprar o dólar usando o real, ou seja, está querendo vender o real, quando tem muita gente querendo vender o real, o que acontece com ele? Desvaloriza, tá? Então quando as pessoas querem comprar o real, valoriza. Quando as pessoas querem vender o real, desvaloriza o real, ok? Em relação ao turismo, pessoal, olha só, turismo necessita da taxa de câmbio, como eu falei para vocês no início da aula. Imagina o seguinte, que muitos brasileiros estão indo para os Estados Unidos. Toda vez que um brasileiro vai visitar os Estados Unidos, o que ele tem que fazer? Tem que vender reais e comprar dólar. Então ele está desvalorizando o real e valorizando o dólar, tá bom? Então sempre que um turista brasileiro vai para os Estados Unidos, ele está ajudando a valorizar a moeda americana, tá bom? E quando acontece o contrário, vem americanos para o Brasil, aí há uma valorização do real, tá bom? Então quanto mais turistas um país receber, mais isso ajuda a valorizar a moeda daquele país, tá bom? Então, o que seria bom para um turista, tá? Aí depende, tá bom? Você é um brasileiro e está querendo visitar os Estados Unidos, o que é melhor para você? Que o dólar desvalorize em relação ao real, tá bom? Então se tivesse lá, por exemplo, o dólar caísse hoje de R$ 3,95 para R$ 2, tá? Significa que você vai precisar de menos reais para comprar um dólar, você vai precisar de R$ 2 agora. Então para quem vai fazer turismo, os brasileiros que vão fazer turismo nos Estados Unidos, quanto menor tiver o valor do dólar, melhor, tá? Agora, e se o dólar aumentar muito e você vai visitar os Estados Unidos, o que acontece? Péssimo para você, tá? Imagina que o dólar fosse de R$ 3,95 para R$ 8. Agora, em vez de gastar R$ 4 e pouco, em vez de gastar R$ 3,95 para comprar um dólar, você vai gastar R$ 8. Então você vai gastar muito mais para fazer turismo nos Estados Unidos, tá bom? E a valorização e desvalorização da moeda, tá? Da taxa de câmbio para as empresas. Aí, aquela famosa máxima da economia, depende, tá bom? Vamos imaginar o seguinte, o dólar valorizou, ficou mais caro, ele passou de R$ 3,95 para R$ 5. Isso é bom ou é ruim? Para as empresas que exportam, isso é ótimo, porque o produto brasileiro fica mais barato para as empresas americanas que estão comprando o produto brasileiro. Tá? Então o dólar foi de R$ 3,95 para R$ 5, para a empresa brasileira que exporta para os Estados Unidos, beleza. E para a empresa brasileira que compra algum produto dos Estados Unidos, aí
péssimo, tá, galera? Porque aumentou o valor do dólar, então ele vai ter que aumentar a quantidade de reais que ele vai ter que vender para pagar aquela peça, aquele produto importado, tá bom? Então, quando o dólar ele aumenta, tá? Isso estimula as exportações brasileiras e diminui a importação. Quando o dólar diminui, tá? Diminui, isso estimula as importações e atrapalham as exportações. Mas de qualquer forma, o que não pode ocorrer é grandes oscilações da moeda. Por isso que existe a taxa de câmbio flutuante com bandas cambiais, tá? Quando o valor do dólar aumenta muito, o Banco Central intervém para esse dólar diminuir. Quando o Banco Central, o dólar diminui muito em relação ao real, o Banco Central entra para valorizar o dólar em relação ao real, tá bom? Então sempre aumentou muito o dólar em relação ao real, o Banco Central entra para conseguir fazer esse valor voltar ao normal. O dólar baixou muito em relação ao real, o Banco Central entra de novo para trazer para o ponto de equilíbrio do real em relação ao dólar novamente, tá bom? Então você tem lá uma grande desvalorização do real. O que o Banco Central vai ter como objetivo fazer? Diminuir essa desvalorização. Agora você tem uma grande valorização do real, tá bom? Isso prejudicou as exportações. O que o Banco Central entra fazendo? Entra para desvalorizar o real e equilibrar o jogo entre as empresas que fazem oferta e demanda. Equilibrar ali o cenário para que não fique ruim para as duas empresas. Então, quando o real em relação ao dólar ele fica mais ou menos estável, imagine que fica ali entre 3,80 e 3,90 e só fica oscilando ali. Isso é ótimo, tá? Por quê? Porque está fazendo uma pequena oscilação. Isso dá previsibilidade para os negócios internacionais do Brasil com os Estados Unidos. Aí é só você pegar essa análise e fazer do Brasil com qualquer moeda de qualquer outro país. Galera, espero que vocês tenham gostado. Vamos ter ainda mais 2 aulas sobre introdução à economia. Não se esqueça, se inscreva no canal, curte o vídeo aí. Ficou com dúvida? Pode colocar no comentário que eu respondo geralmente no mesmo dia, tá, galera? Às vezes até na hora. Porque o YouTube me avisa já que você colocou um comentário, eu olho sua pergunta e respondo. Estou preparando as aulas com bastante carinho, baseado nos melhores livros, artigos científicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado. Então eu espero estar ajudando vocês. Ficou com dúvida, não entendeu uma partezinha que foi explicado no vídeo? Coloca no comentário que eu tiro a sua dúvida. Se inscreve no canal e eu conto com você até na próxima aula, hein? Tchau, tchau. Fui!